Mateus 24. E, quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. E, estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos, quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus, respondendo, disse-lhes: Acautelai-vos, que ninguém vos engane. Porque muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes, e pestes, e terremotos, em vários lugares. Mas todas estas coisas são o princípio de dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão. E sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até ao fim, esse será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê, entenda. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. E quem estiver sobre o telhado não desça a tirar alguma coisa de sua casa. E quem estiver no campo não volte atrás a buscar as suas vestes. Mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias, e orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado. Porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. E, se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Então, se alguém vos disser: Eis que o Cristo está aqui, ou ali, não lhe deis crédito. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Eis que eu tenho predito. Portanto, se vos disserem: Eis que ele está no deserto, não saiais. Eis que ele está no interior da casa. Não acrediteis. Porque, assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até ao Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porque onde quer que estiver o cadáver, ali se ajuntarão as águias. E, logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. E todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem, vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas estas coisas, sabei que ele está próximo, às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. E, como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como, nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam, até que veio o dilúvio, e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado um, e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma, e deixada a outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto:
Se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Por isso, estai vós preparados também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o seu senhor constituiu sobre os seus servos, para dar-lhes o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo que o seu senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Mas se aquele mau servo disser no seu coração, o meu senhor tarde virá, e começar a espancar os seus conservos, e a comer e a beber com os ébrios, virá o senhor daquele servo num dia em que o não espera, e à hora em que ele não sabe, e separá-lo-á, e destinará a sua parte com os hipócritas. Ali haverá pranto e ranger de dentes. O capítulo 24 do livro de Mateus é uma das passagens mais importantes e proféticas do Novo Testamento, onde Jesus discorre sobre os sinais que precederão a sua segunda vinda e o fim dos tempos. Para uma reflexão detalhada, podemos dividir o capítulo em algumas seções principais. 1. A destruição do templo e os primeiros sinais. Mateus 24, versículo 1 ao 14. A profecia da destruição. Jesus prediz a destruição do templo de Jerusalém, um evento que ocorreu em 70 depois de Cristo. Os sinais iniciais. Jesus adverte sobre falsos cristos, guerras, fomes e terremotos, descrevendo-os como o princípio das dores. Perseguição e apostasia. Jesus alerta seus discípulos sobre a perseguição que enfrentarão e o surgimento da apostasia. A pregação do Evangelho. Jesus afirma que o Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo antes do fim. 2. A grande tribulação. Mateus 24, versículo 15 ao 28. A abominação desoladora. Jesus menciona a abominação desoladora, uma referência a eventos que trarão grande sofrimento. A grande tribulação. Jesus descreve um período de tribulação sem precedentes, com aflições e perseguições intensas. Falsos cristos e falsos profetas. Jesus adverte sobre o surgimento de falsos cristos e falsos profetas que realizarão grandes sinais e prodígios. 3. A vinda do Filho do Homem. Mateus 24, versículo 29 e 31. Sinais cósmicos. Jesus descreve sinais cósmicos que precederão a sua vinda, como o escurecimento do sol e da lua e a queda das estrelas. A vinda do Filho do Homem. Jesus anuncia a sua vinda em glória, com poder e grande glória, reunindo os seus escolhidos. 4. A parábola da figueira e a necessidade de vigilância. Mateus 24, versículo 32-51. A parábola da figueira. Jesus usa a parábola da figueira para ilustrar que, assim como os sinais da primavera são evidentes, os sinais da sua vinda também serão. A necessidade de vigilância. Jesus enfatiza a importância de estar vigilante e preparado para a sua vinda, pois ninguém sabe o dia nem a hora. A parábola do servo fiel e do servo mau. Jesus conta a parábola do servo fiel e do servo mau para ilustrar a importância de estar ocupado servindo a Deus enquanto se espera a sua vinda. Principais temas e reflexões. A natureza profética da Bíblia. O capítulo 24 de Mateus demonstra a precisão das profecias bíblicas e a soberania de Deus sobre a história. A importância da vigilância. Jesus nos chama a estar vigilantes e preparados para a sua vinda, vivendo de acordo com os seus ensinamentos. A esperança em meio à tribulação. Apesar das dificuldades e tribulações, Jesus nos oferece esperança e consolo, prometendo sua vinda em glória.